Na esteira do sucesso do lançamento do primeiro Star Wars, no final da década de 70 estreava a série chamada Battlestar Galactica. 30 e poucos anos depois, uma nova versão dessa série estreou no canal Sci-Fi americano, primeiro numa minissérie de 2 partes e depois uma série efetivamente que teve 4 temporadas. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Nós somos o Duo de Air Lost. Estamos aqui com mais um podcast para discutir as grandes séries da TV. Dessa vez vamos falar então sobre a reimaginação de Battlestar Galactica. Uma das séries que tá no meu top 5. Tá no seu também, né, Ju? Tá, claro. Principalmente porque eu sou muito fã de ficção científica. E é muito difícil a gente ter séries de ficção científica desse nível, né? Pois é. Então ela é tipo uma pequena pérola aí perdida no mundo da produção audiovisual. Tem meio que um clichê, né? A boa ficção científica, ela sempre não fala só de uma história que se passa no espaço, que tem guerras e tal. Ela consegue abordar outros temas, né? E Battlestar Galactica, ela tá nesse panteão, né? Ela consegue contar uma história que te deixa interessado, te deixa ali intrigado, instigado, mas também traz outros vários temas que são muito relevantes e que na verdade são o que fazem a série ser o que foi, né? E tá nesse lugar especial no hall das grandes séries da TV. So say we all! So say we all! Bom, a reimaginação de Battlestar Galactica ela foi criada pelo Ronald D. Moore, né? O Ronald D. Moore ele começou, os trabalhos mais relevantes dele começaram lá em Star Trek, a nova geração. Depois ele foi fazer também um outro spin-off de Star Trek, que foi o Deep Space Nine. Atualmente, uma série que ele tem hoje no ar, tá no Apple TV Plus, que é o For All Mankind. Então a temática dele ele sempre gira em torno da ficção científica, né? E Battlestar Galactica é o filhote mais conceituado dele, é o trabalho realmente mais sólido, mais consistente que ele tem em termos de colocar sua assinatura ali, dar uma alma para aquele trabalho, e é o que ele faz nessa reimaginação. Porque a série original, lançada no final da década de 70, ela conta a história de um grupo de humanos que viviam nas colônias, umas colônias em planetas num lugar do espaço, e que essas colônias de repente são atacadas por uma inteligência artificial que foi criada por esses humanos, os chamados Cylons, né, que são robôs, né, realmente, que se voltam contra seus criadores e provocam um holocausto naquelas colônias que obriga alguns poucos sobreviventes humanos a fugir pela galáxia ao mesmo tempo que estão guerreando com esses seres então, de inteligência artificial. Esse é o conceito base da série original lá da década de 70. Mas a reimaginação, que estreou em 2003 com a minissérie, ela introduz uma série de novos elementos, né? Ela está contando essa história dos humanos que estão tentando sobreviver na perseguição, são perseguidos e estão tentando sobreviver aos Cylons, mas também propõe discussões que são muito variadas. Vão estar discussão política, discussão social, discussão ética, discussão filosófica. Tá tudo isso no combo do que foi Battlestar Galactica, né? Dessa reimaginação. Eles criam um universo todo para contextualizar essa história dos Cylons versus os humanos, né? E eles vão longe para começar essa história, né? Eles desenvolvem muito mais o conceito dessas 13 tribos que viraram as 13 colônias. A gente descobre um pouco mais sobre a mitologia dos Cylons, né? Então a gente adentra um pouco mais nessa questão toda, porque a diferença grande, a partir de agora, claro, a gente vai falar alguns spoilers aí da série, se você ainda não assistiu, né, e não quer saber, é a hora de você pausar e assistir. Vale citar que a gente inevitavelmente vai comentar alguns spoilers, mas a gente não vai ficar aqui resumindo a série, entendeu? O que a gente quer salientar é o que teve assim, de avanço nessa trama. Os Cylons, nessa segunda versão, eles conseguem desenvolver uma tecnologia em que eles criam seres que não são robôs, são orgânicos, né? Tem a forma humana. São criados 12 modelos, né? A gente sabe que são 12 modelos de Cylons e depois a gente vai descobrindo alguns pormenores com relação a esses modelos, mas em tese são 12 modelos diferentes, cada um com a sua personalidade, com a sua característica física, e esses modelos, eles se misturam
né, com os seres humanos nas colônias. Né? Então toda a trama começa em Caprica, que é um dos planetas, né? Caprica como se fosse ali a principal colônia, né? Seria a mais urbanizada, né? Seria a maior. A Nova York. Entendeu? Uma comparação seria... Uma comparação, que seria o centro, né, de tudo, político, cultural e tal. E a trama começa exatamente isso. Um doutor, né, especializado nessa área de tecnologia e que estava trabalha ligado ao sistema governo. De defesa, né, do governo. Ele tem um relacionamento com uma Cylon sem saber. E através dele ela tem acesso aos códigos de segurança e defesa. E os Cylons conseguem criar, planejar esse ataque fulminante às 12 colônias e praticamente extinguir a raça humana. Eles promovem um holocausto, né? Vale citar que quando a história começa, já havia existido uma guerra dos humanos contra os Cylons, os robôs Cylons, e eles tinham uma trégua de 40 anos. Eles ficaram 40 anos sem nenhum conflito, né? E eles voltam então nesse momento porque eles tinham então essa tecnologia de criar formas humanas, né? Que eram Cylons que tinham formas humanas e, como a Ju falou, se infiltram na sociedade das colônias e começam a então minar, né, as coisas, né? Principalmente a partir do momento em que essa personalidade, o Gaius Baltar, ele acaba cedendo então ali que é um cara que a série aborda o tempo todo, ele é um cara super mulherengo, né? Narcisista, né? Super sim, egocêntrico. E ele é o responsável, então, na verdade, pelo holocausto ter ocorrido. Porque foi ele que passou os segredos de defesa. De acesso para uma Cylon. Né? Exatamente. Então a série, quando a história começa, a gente vê o holocausto e alguns grupos de humanos que conseguem fugir, porque ou eles estavam em naves no espaço, se deslocando de uma colônia para outra, ou faziam parte de alguma frota militar e estavam ali no espaço, ou seja, eles não estavam nos planetas onde os ataques ocorreram de fato. E alguns poucos conseguiram sobreviver em Caprica, né, e nas colônias, poucas pessoas. Poucas pessoas. Então quando a história realmente engata e começa, o cenário é esse. A gente tem uma Caprica destruída por um ataque fulminante nuclear. Você tem uma frota militar acompanhada de uma frota civil, somando ali 50 mil pessoas. E você não tem um governo estabelecido quando tudo começa, porque o presidente das colônias ele morreu no ataque, boa parte do gabinete dele também morreu, e sobraram algumas poucas pessoas, como, por exemplo, a secretária de educação, que é a Laura Roslin, que é a personagem da Mary McDonnell, que tem um papel importantíssimo ao longo da série, do lado do outro personagem muito importante, que é o William Adama, que quando a série começa ele é o comandante da Battlestar Galactica, que seria como se fosse um porta-aviões, né, do espaço, mas que... uma grande nave de batalha antiga. Né? Ela estava prestes a ser desativada, né? Aposentada. Ia virar um museu. E muitas das pessoas... E o Adama também ia se aposentar. E muitas das pessoas estavam a bordo exatamente para esse evento, né? Exatamente. De fim de vida que na verdade acabou virando, né, o porto seguro de muita gente. E aí a gente começa a história, pessoal. Começa a história aí você tem ali um núcleo militar, né, liderado pelo William Adama. O núcleo político liderado pela Roslin, que na verdade acaba virando a presidente das colônias, porque na linha de sucessão sobrou ela. Né? Uma líder improvável, né? Você tem o Gaius, né, que é uma figura da ciência, respeitado, e ninguém desconfia, né, do papel dele, papel dele no Holocausto. E você tem toda a frota civil, né, além de todo o time que compõe ali os quadros da Galáctica. Isso tudo acontece na minissérie, que são 2 partes, 1h30 mais ou menos cada uma, como se fossem 2 filmes, né? E você tem todo esse contexto, então, apresentado, né? E já você começa a ver os conflitos que começam a surgir da ala militar, que acha que são eles que tem que coordenar os esforços para manter os sobreviventes juntos, e eles que tem que decidir o que vão fazer. E, por outro lado, você tem a figura da Roslin, que é uma civil, e que se vê na obrigação de... Não, peraí, tem que ter uma voz da sociedade civil aqui também para decidir os rumos dessa frota, né? Porque a visão dela é que para preservar... A visão dela é totalmente essa. Farei tudo que eu puder para preservar a raça humana da extinção.
Né? O primeiro impulso do Adama foi voltar, né, e entrar em guerra com os Cylons. E foi ela quem dissuadiu e falou, cara, acabou, a gente perdeu. Nós somos derrotados. A gente tem que buscar sobrevivência. Nossa jornada agora é outra, é buscar sobrevivência. Não, e já vale um parênteses aqui também, por que a Battlestar Galactica foi a única nave que sobreviveu aos ataques e por que todas as outras foram desabilitadas, foram destruídas. Porque o Adama era um cara, né, como eu falei, ele estava perto da aposentadoria e ele obviamente tinha uma rejeição muito grande à tecnologia. Então ele não deixava que a Battlestar Galactica ficasse conectada em rede com o resto da frota. E um dos motivos do ataque ter sido bem sucedido é porque os códigos de acesso que essa Cylon em forma humana, número 6, que mais tarde fica sendo conhecida como Caprica 6, ela conseguiu infiltrar um vírus no sistema de defesa que desabilitou todo o sistema. Então todas as naves foram destruídas com exceção da Galáctica, que era uma nave que tinha uma rede offline. E é por isso que eles conseguem escapar num primeiro momento a partir do Holocausto, né? E a partir daí a gente tem o início dessa jornada dessas 50 mil pessoas em busca, né, de um lugar para viver. Pois é, porque a primeira temporada, que teve 13 episódios, ela basicamente começa a esmiuçar. Primeiro, constrói então as bases dessa relação, né? É uma relação muito conflituosa, como eu falei, do Adama ali, que é a força militar, e não só dele, né? Como outros personagens, como o Saltai, que é o auxiliar dele, e que mais tarde vira um personagem também que tem uma importância muito grande. E por outro lado, a área civil, que é liderada pela Roslin ali, que compõe, então, ela consegue formar um quórum chamado Quórum dos 12, que seriam representantes de cada uma das 12 colônias sobreviventes, né? Para que eles tivessem realmente uma voz, assim, uma espécie de congresso, né? A ideia dela era manter a estrutura política como uma forma de manter a sociedade viva, né? Tentar... porque já tinham perdido tudo, né? Então se apegaram a essas questões republicanas para manter o mínimo de civilidade, né? Então realmente e é legal porque essa ideia de tentar através do sistema, mantendo o sistema mesmo num cenário completamente adverso e diferente, a ideia de que o sistema vai manter as coisas em ordem, né? Então assim, e aí a gente vai ver durante a série todinha esse primeiro impulso dela de usar o sistema sendo questionado pelas próprias atitudes que ela toma para manter o poder. Então você vai ter ali uma Roslin defensora, né, se colocar, porque assim, o que é legal na história é o seguinte, além dessa visão de manter o sistema para manter a civilização viva, ela também assume uma postura messiânica, né, porque ela acaba descobrindo umas profecias, né. Porque tinha um grupo religioso ali, né, que seguiam... Primeiro, né, as 12 colônias, elas tinham uma sociedade teocrática, né, eles adoravam vários deuses, né. Eles chamavam os deuses de Kobol, que era um planeta mítico dentro da história deles. E então eles não têm um deus. Eram os deuses, Eram os deuses. Então ela entra de cabeça nessa parte da mitologia, ali, né, do mito do Salvador e tal, porque existia isso, né? Um líder que guiaria, né? A profecia que teria um líder que guiaria os humanos ao planeta Terra. Né, a sua nova morada. Um líder moribundo lideraria esse povo, o grupo dos humanos, né, para a Terra. Porque quando a gente não citou, né, quando a história começa, ela descobre, no dia dos ataques, na verdade, a Laura Roslin descobre que ela está com câncer, né, e que ela tem poucos meses de vida. Então a partir desse momento ela se encaixa perfeitamente dentro dessa teoria, porque ela é a líder, ela é uma voz de razão, ela é a líder moribunda. E tem, os esforços estão todos ali. E qual a chance, né, dela virar presidente? Ela era, sei lá, 40ª na linha sucessória, né? Exatamente. Então ela acaba assumindo, ela assume essa postura de líder messiânica, de assumir essa figura de que vai ser a salvadora, e aí todas as atitudes dela acabam sendo pautadas por isso, e muitas vezes ela coloca em choque mesmo os conceitos que ela tem de democracia e república, né? Então ela se vê tentando fraudar uma eleição, ela se vê tentando tomar
usados militares para garantir. E até defendendo pontos de vista que ela porventura nem acredita, né? Muito, né? Tem um momento em que ela tem que elas têm que se opor ao aborto, porque a população, óbvio, é uma população reduzida, então eles têm que as pessoas têm que se reproduzir para que aquele grupo tenha a continuidade da espécie, né? Então são esse tipo de tema, esse tipo de ideias e temas que vão sendo discutidos ao longo de cada uma das temporadas, né? Na primeira temporada, a gente ainda vê um outro lado, que é o lado humanista dela também, porque a partir do momento que a frota está indo ali, né, meio que perdida ainda, sem saber para onde está indo, estão fugindo, eles começam a ter que lidar com problemas como crise de alimentação, de água, né? Porque, óbvio, nada foi planejado, eles simplesmente saíram de emergência em função dos ataques. E a primeira reação que a ala militar tem é: vamos pegar a nave prisão, que existia uma nave prisão ali, que tinham vários prisioneiros sendo levados de um lugar para outro no momento do ataque, vamos colocar esses caras para trabalhar, para produzir as coisas, né? E aí tem logo o mas peraí, eles são humanos também, eles não são escravos, né? Muitos não tinham nem sido julgados ainda, né? Exatamente, então é o tipo de coisa que diferencia a Battlestar Galactica desde o início. E a primeira temporada tem vários desses momentos, quando a gente conhece, por exemplo, o personagem do Tom Zarek, que é um personagem também que ganha uma importância muito grande ao longo da história. Ele é tido no primeiro momento como um terrorista, ele está lá nessa nave prisão, ele é tido como um terrorista porque ele promovia ataques de resistência da colônia dele, era uma colônia muito pobre, e que, sob o ponto de vista daquele pessoal, eles eram subjugados, explorados pelas demais colônias. Então ele promovia ataques para resistir àquilo, e por conta disso era visto como um terrorista. Então é o tipo de coisa que a gente vai vendo sendo assim, um ponto aqui, outro ali, vai sendo jogado o tempo todo para que a série permita, né, que essas discussões ocorram, mas ao mesmo tempo sem ser assim aquela coisa, né, olha, agora a gente vai falar só sobre esse tema aqui. Sempre tudo muito tudo diluído e misturado. E é legal porque assim, a gente vê os personagens, principalmente a gente tem ali um núcleo duro, né, da série, que é a Roslin, é o Adama, é o filho do Adama, o Lee Adama, a Starbuck, né? o que é uma personagem, os Cylons principais, né? Sim. Então assim, que acabam sendo os promotores dessas discussões, né? E em muitos momentos você vê, você tem lá dois pontos de vista, o conflito e sempre um lado cedendo, né? Então pensando sempre no bem maior, o que é o menos pior para manter essas pessoas vivas, né? E o outro contraponto é o William Adama, porque ele é um militar, ele tem uma visão muito diferente Não, e percebe-se claramente que ele vai mudando de postura também ao longo... da mesma forma que a Roslin também muda, né? Assim como ela é muito mais democrática no início e ele é autoritário, eles vão trocando, né? Eles vão se aproximando, né? E vão trocando às vezes de posição, né? E você vê ele que, por exemplo, ele mesmo não tinha essa visão de preservação da vida humana. Ele queria voltar pra guerra, porque a cabeça dele era de porque militar. a vida dele é essa, dele né? Sempre foi isso. E aí, depois, quando ele assume essa função de guiar também essa frota civil em busca de um porto seguro, ele às vezes aplica o autoritarismo para fazer valer o ponto de vista dele. Ele é questionado, as pessoas se revoltam. Então acho que um grande ponto da série e talvez assim a grande questão da série é exatamente isso. O que vale quando você precisa lutar pela vida? Até onde você vai abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade, do seu livre-arbítrio em prol da coletividade, da existência da coletividade? Até que ponto até que ponto a democracia serve pra gente como sociedade numa situação extrema como essa? Então ela faz essas reflexões todas, claro, né, gente? E ela dentro de um cenário extremo, né? Sim, mas e ao mesmo tempo que ela propõe essas discussões, ela também não aponta a resposta. Não. Ela propõe a discussão. Não, e você os pontos de vista diferentes. E você vê cada personagem a partir do seu ponto de vista, das suas convicções, da sua bagagem, né, como pessoa, tomando decisões e discutindo, né? E por outro lado, o mesmo acontece entre os Cylons, né? Porque você tem ali aqueles modelos que todos são iguais, mas a tecnologia que os fez permite com que eles desenvolvam, né, e aprimorem
quem eles são, eles vão desenvolvendo o livre-arbítrio. E a partir do momento que eles se relacionam com os humanos, porque eles estão infiltrados, né? Os humanos não sabem, mas, por exemplo, uma personagem principal da primeira temporada, a Boomer, que é uma piloto, ela é Cylon. E a partir do momento que ela é ativada, ela tenta contra a vida do Adama. Né? Então, assim, e aquilo é muito sofrido pra ela, porque ela tinha um relacionamento. Tem um conflito interno, né? Porque eles se enxergam, alguns deles se enxergam de fato como humanos, e de repente descobrem que eles não são humanos. Porque eles são capazes de amar, de sentir, por mais que os humanos digam, você sente isso porque você foi programado pra sentir isso, pra eles não. Entendeu? Eles se sentem, eles acreditam, e o contraponto também é que eles acreditam num Deus único, né? Então eles têm toda uma visão de que eles são escolhidos, de que Deus tem uma e um Deus, né? Um único Deus. Deus deles traçou um destino para eles, eles têm uma função. Então a cabeça deles, eles estão promovendo alguma coisa, eles são uma mão de Deus atuando. E esse entendeu? é um discurso que é repetido várias vezes pela Cylon número 6, né? A Caprica Six, né? Que é feita pela Tricia Helfer, que ela discute isso muito, porque ela acaba virando meio que a voz da consciência do Giles, né? A gente vê ao longo da primeira e da segunda temporada, principalmente, vários momentos em que ele tá enxergando ela, mas ela não tá ali. Ele tá conversando porque aquilo ele promove um debate com ele mesmo, quase, né? A gente passa boa parte da série questionando, mas ele tá falando, é uma projeção do subconsciente dele, é uma visão, como se ela é espírito, mas ela é uma máquina, mas quem é um anjo? Ele discute... E como ela conseguiria enxergar tão bem tudo que passa dentro do coração do que ele tava dele, pensando e sentindo, né? E leva ele a tomar decisões importantes. Ele é um dos personagens mais importantes, porque ele é um catalisador dos acontecimentos. De várias tramas. De várias tramas. Né? E como você citou, né, a Boomer na primeira temporada, que é o Silo, que tem esse grande conflito, porque ela se vê como humana, fazia parte da frota, era ali uma oficial do Adama, né? Amava os colegas. Amava os colegas, tinha um relacionamento, inclusive, com o Chief Tyron, que é um outro personagem também que ganha uma importância muito grande depois. E ela então desperta no final da primeira temporada e promove esse atentado contra o Adama. Esse é o gancho da primeira temporada, né? Que é o momento realmente que, caramba, né? Se os humanos já odiavam os Cylons, eles encontraram uma forma ainda mais evidente para continuar odiando essa raça que estava tentando destruir todo mundo. Não, né? E a insegurança de saber que eles agora se parecem com os humanos, né? Então, ou seja, quem são? Quem dentro da frota é Cylon, né? So say we all! So say we all! E aí a gente chega na segunda temporada. A segunda temporada da série, que teve 20 episódios. Aliás, a segunda, a terceira e a quarta, elas tiveram mais episódios, né? Foram 20 episódios. A quarta, inclusive, teve um a mais. Teve 21, na verdade. E a segunda temporada, ela tá tratando de outros... ampliando os temas, na verdade, né? Ela tá discutindo essa questão toda da política, da eleição, da representatividade. E aí vão surgindo outros temas também, como a continuidade dele, a necessidade deles de continuar lutando e acreditando que eles estão indo para algum lugar, porque isso é um dos grandes desafios, né? Você promover ali o equilíbrio entre aquelas pessoas todas, aquelas naves com múltiplos interesses, e de repente você podia ter, não quero seguir mais você, eu quero ir para lá, ou quero ir para cá, ou quero ficar aqui, ou quero desistir, e você manter aquela união daquela frota toda rumo a um lugar que eles ainda não sabiam nem onde era. Era só uma ideia mítica, representada então pela figura da Roslin, né? Uma das tramas principais da segunda temporada envolve então por conta dessa natureza da Roslin ser vista ali como uma líder que estava lá na profecia, envolve buscar elementos que faziam parte dessa profecia que poderiam apontar o caminho para a Terra. Então, em determinado momento, a frota chega em Cobol, que é um planeta antigo das colônias ali, onde teoricamente todos teriam saído, né? E lá estariam as profecias. E uma das atribuições que a Roslin dá a um dos membros da frota, a Starbuck, é que ela volte a Caprica, porque em Caprica ela precisaria pegar a chamada flecha de Apolo, né? Realmente um utensílio lá que estaria no museu em Caprica e que seria fundamental para que eles usassem lá em Cobol e dessem uma espécie de a chave para abrir o segredo que ia mostrar o mapa então para que eles pudessem ir para a Terra, né?
E nessa jornada, a Starbuck volta para Caprica e então conhece um outro grupo de sobreviventes que estavam lá, né? Tinha o Sam, que é um outro personagem que também ganha muita importância depois, e com quem ela se envolve, né? E ela então descobre que os Cylons estavam fazendo experimentos, inclusive com sobreviventes, né? Eles tinham uma fazenda lá que eles pegavam as mulheres e faziam experiências com o útero delas, né? Para fazer... É importante pontuar que os Cylons tinham uma tecnologia que permitia que eles ressuscitassem. Então, sempre perto das naves base deles tinha uma nave de ressurreição. Então, cada vez que eles morriam, a consciência era baixada, né? Em outro corpo igual ao que eles tinham. E aí eles acabavam levando também para a coletividade do modelo deles essas experiências que eles viviam. Então, assim, muitos deles compartilhavam memórias, né? E a grande obsessão deles era conseguir se reproduzir como os humanos, né? Por isso que eles faziam esses experimentos. Exatamente. Então, tem toda essa jornada e depois a Starbuck acaba, então, pegando a flecha de Apollo, se reunindo de novo com a frota, e em Cobol eles conseguem descobrir, então, esse mapa que vai levar, né, segundo a profecia, vai mostrar o caminho para que eles encontrem a Terra, né? O lugar onde eles vão poder, então, se reorganizar e voltar a viver, né, de fato, né? E é uma trama que consome quase que boa parte da temporada, né? E à medida que a gente vai conhecendo esses personagens, outros Cylons também humanos vão se revelando, né? E é importante salientar também que enquanto todas essas tramas internas da frota vão acontecendo, em paralelo os ataques Cylons continuam. Sim. Então eles estão fugindo dos Cylons ainda estão perseguindo essa frota. E lidando internamente com a desconfiança o tempo todo, né? Na segunda temporada tem um dos Cylons que promove um atentado terrorista, né? Dentro da nave. Um Cylon que eles já tinham descoberto a identidade, né? E ele ressurge, né? Então, para promover esse atentado terrorista dentro da nave. Que o alvo era a Dama e acaba sendo salvo pelo Saul lá, que era o assistente, o coronel, né? O número 2 dele, né? Então a gente vai vendo muito na segunda temporada também a relação da imprensa, que ela passa a ganhar um papel maior, né? A gente vê que na frota tem a imprensa ali reportando todos os acontecimentos, tem as coletivas de imprensa na nave base do governo, né? Onde a Roslin fica, e os momentos em que o Adama precisa conviver com a imprensa, ele não tem muita habilidade, primeiro não tem paciência para ficar respondendo. Não acha que deva dar satisfações, né? Exatamente, então são esses pontos assim que vão sendo jogados aqui e ali, pincelados na temporada e mostrando um pouco da diferença realmente de abordagem de uma visão civil e de uma militar quando tem que interagir e trabalhar em prol dos elementos que possam promover a liberdade de opinião, né, de imprensa e etc. Outro ponto importante da segunda temporada é que eles acabam encontrando uma outra Battlestar que sobreviveu aos ataques, né? Que é a Pegasus. Uma nave mais moderna, inclusive. Moderna, entendeu? E nessa nave tem a Almirante... Quem? E a gente acaba descobrindo que eles também tinham uma frota civil. Só que a história dessa nave é muito diferente da Battlestar Galactica. E por que essa nave sobreviveu, né? Eles mostram... Tem um flashback, inclusive, que teve um filme que foi feito para mostrar a história do que aconteceu com essa nave, né? A gente descobre que essa nave estava lá numa espécie de estaleiro, fazendo manutenção nesse dia. Então a tripulação estava toda ali, porque eles iam fazer uma cerimônia, né? Porque a nave estava sendo prestes a ser liberada, né? Para voltar para a ação. E os ataques acontecem. E naquele momento a almirante Ken, que é feito pela Michelle Forbes, ela então ordena que a nave salte para algum lugar, porque eles precisavam simplesmente fugir, né? Então tem já esse primeiro embate, que é a questão do que fazer com essa frota civil que está seguindo a gente. A gente não vai conseguir proteger esse pessoal, eles não têm condição de ajudar a gente na luta, porque não tem treinamento. A perspectiva dela não era a mesma, né? E aí entra o contraponto de ter a Roslin na frota, né? Ela não tinha alguém para falar, cara, olha só, você talvez sejam os últimos humanos. A cabeça dela era, vou voltar e vou guerrear. E para isso ela sacrificou as naves civis e os civis, né, para ter recursos para continuar a guerra. Então, quando existe esse encontro entre a Galáctica e a Pegasus, rola esse conflito exatamente pelo ponto de vista diferente que eles têm com relação ao papel deles como militares nesse momento, né? A Dama já tá ciente de que a guerra tá perdida, que a questão agora é a sobrevivência. A Ken não.
Ela ainda quer guerrear. Mas ainda nesse conflito eles conseguem descobrir, então, essas naves de ressurreição e destruir uma delas, né? Então, assim, é um ponto importante desse encontro, um avanço na trama. E acaba que ela é assassinada, né? Por uma Cylon que ela tinha... A gente vê, e isso é mostrado muito mais profundamente no filme Razor, né? Que chama, né? Um filme que realmente passou entre o 17º e o 18º episódio da temporada, né? Ele foi exibido na época. E mostra que não só a Almirante Ken tinha uma visão totalmente diferente, como a sua própria tripulação também lidava de uma forma muito diferente, violenta, matava civis realmente, que se opunham que não fizeram com a Cylon, né? Então, assim... Pois é, quando eles descobrem que uma Cylon estava infiltrada lá, uma cópia da Cylon número 6 estava infiltrada, eles promovem uma série de barbáries, né? Estupram, violentam realmente psicologicamente, fisicamente ela. Então, quando a tripulação da Galáctica encontra, né, e o Gaius principalmente encontra com ela, porque, né, ela fisicamente era igual àquela mulher que ele conheceu em Caprica. Ele, então, se solidariza ali, a gente começa a ver um outro lado dele também, né, que ele tenta realmente ajudá-la, né. E, claro, também até um certo ponto, né, porque, como a gente falou, é um personagem super egocêntrico. Ele se bota sempre acima de tudo. Exatamente. E no fim ele acaba, né, libertando essa Cylon, que acaba assassinando essa almirante. Aí o Adama passa a ser o almirante e a Pegasus passa a fazer parte da frota do Adama. E depois acaba indo então pra mão do Lee Adama, que é o filho do William Adama, né? O filho dele acaba então, ele que era um capitão ali das naves, né? Ele era o capitão-chefe, digamos, né? Dos pilotos, ele acaba assumindo o comando então da Pegasus. E o Lee Adama também é uma figura importante na série, porque ele vivencia essa questão da relação com o pai. Eles têm uma relação super conflituosa. Que é um outro ponto, né? A série também aborda essa questão dos conflitos de pais, né? Porque a gente vê que a própria Starbuck também, ela tinha relacionamentos mal resolvidos com os pais, né? Traumas, né? Que ela carregava daquilo ali. E o Lee Adama, ele tem um relacionamento muito conturbado com o pai, principalmente na primeira e na segunda temporada. A gente vê que eles são distantes, né? Tem um respeito ali, primeiro por conta da hierarquia, né? O pai é comandante, depois vira almirante, e o filho estava ali também, fazia parte daquilo ali, daquela força militar. E a gente vê que isso também é uma constante, né? Que vai, claro, da mesma forma que as diferenças entre o Adam e a Roslin vão se afinando, vão se estreitando, a gente também vê que o pai e o filho conseguem se aproximar ao longo da história, né? E outro ponto importante nessa relação é a Starbuck, né? Ela era casada com o irmão do Adama, né? Então ela era nora do Adama e ele tinha nela uma filha, né? Então ali tinha um núcleo. E o Lee Adama, né, que o codinome dele é Apollo, e a Starbuck, eles tinham um relacionamento mal resolvido, né? Então existia ali uma tensão entre os dois, uma questão amorosa e tal, mal resolvida, que permeia também a série até o final, né? Pois é, né? E o grande gancho, então, da segunda temporada é o momento em que a frota descobre, meio que por acidente, um planeta que não era o planeta Terra, né? Que estava lá nas profecias, nada. Mas eles descobrem aquele planeta, então a discussão que se dá é o que fazer, né? A gente deve seguir, né, tentar chegar na Terra. Ou vamos ficar por aqui, né? Acalmar um pouco as coisas, né? E tal. Tem essa discussão, acabam então decidindo fazer o assentamento, porque ocorre no mesmo momento da eleição, que a Ju citou lá atrás, que a Roslin tenta fraudar, porque o principal oponente dela era o Gaius, e conhecendo o Gaius, todos eles percebem que ele não seria o líder ideal, embora ele fosse muito carismático. E ele era a favor do assentamento nesse planeta, né, que eles passaram a chamar de New Caprica, e ela não, ela queria continuar a busca pela Terra, né, a jornada dela, ela ainda se colocava nessa posição. No fim ele ganha a eleição e eles se estabelecem nessa nova Caprica, né. So say we all! So say we all! E aí a gente chega na terceira temporada, porque assentados em Nova Caprica, boa parte da população civil que estava lá, claro, a maioria deles, e também parte da população militar. Eles também não estavam mais nas naves, porque eles estavam ali há um ano, os Cylons não apareciam mais, então eles se sentiam seguros, né, de realmente estabelecer uma vida ali naquele lugar e até deixar de lado aquela questão de seguir a profecia e seguir adiante naquela busca pelo mítico planeta Terra. E então a gente começa a ver que eles realmente estabelecem comércio, né?
estavam ali criando as bases para uma sociedade de novo, né? Tinha escola, tinha tudo ali. Só que os Cylons ressurgem, né? 1 ano depois da calmaria, os Cylons ressurgem e eles não têm para onde fugir, não tem como fugir. E só parte da frota consegue escapar, né? A Battlestar Galactica e a Pegasus conseguem fazer um salto e fugir porque eles não tinham como resgatar todo mundo, porque o poderio ofensivo dos Cylons era gigantesco. E as naves civis estavam todas na New Caprica. No planeta. E o interessante é que dessa vez os Cylons não vieram para exterminar. Entre eles já tinha rolado um conflito promovido pela Caprica Six e pela Boomer sobre realmente foi acertada a escolha de exterminar os humanos? Será que não vale a gente tentar conviver com eles? E aí eles começam a tentar essa convivência em New Caprica. Só que, gente, imagina, os humanos não tinham bom vontade nenhuma com os Cylons, né? Porque praticamente a humanidade foi extinta por causa deles, né? E os Cylons queriam impor, né, um modo de vida deles, né? E o primeiro arco da terceira temporada é justamente isso, né? Uma ocupação que já durava ali cerca de 4 meses. E os humanos estavam realmente totalmente subjugados e controlados pelos Cylons, né? E embora houvesse esse discurso de não, vem cá, vamos tentar conviver, na verdade aquilo era uma grande ditadura, porque tinha um grupo de resistência liderado ali pelo Chief Tyrol, né? Que era o chefe de manutenção lá. E pelo Sol, né? Era um trio, né? O Sen, o Tyrol e o Sol que lideravam esse grupo de resistência. E eles promoviam atentados terroristas, né? Então as coisas passam a se inverter, né? Eles começam a atacar. A Starbuck estava presa, né? Sim, ela acaba presa lá por um dos Cylons que era meio que apaixonado por ela, porque achava que ela era especial. Nela. Exatamente. Então, esse é o arco inicial da terceira temporada, né? A gente vai vendo essa ocupação. E por outro lado, o Giles, que é um presidente fantoche, porque ele tá o tempo todo ali ameaçado pelos Cylons que estão ali. Tem um dos Cylons são mais radicais, né? Então o Giles ele acaba virando um fantoche ali dos Cylons, principalmente dos mais radicais. Porque existe uma divisão entre os Cylons, Sim. né? As 8 e as 6 são mais, digamos assim, tem mais... progressistas, digamos. Elas têm mais essa visão dos humanos, né? Junto com a Dana, né? Que também tem essa pegada. E os outros não, são mais radicais. Mais radicais e acham que tem que matar mesmo, não tem que... E aí eles obrigam o Giles a assinar uma lista, inclusive, com vários nomes dos personagens principais que seriam executados para dar uma lição na resistência. Então esse é o cenário que a gente encontra ali nessa início de terceira temporada. E, por outro lado, a gente tem lá, liderados pelo Adam, os que sobraram, né, de militares, organizando um contra-ataque para tentar salvar. E o que eles fazem e acabam conseguindo resgatar o povo que estava em New Caprica. Sim. É importante pontuar que, nesse meio tempo, tem uma parte da trama que é importante. O Davi já falou, né, que a Starbuck volta para Caprica para buscar a flecha de Apolo, né? E, nesse meio tempo, ela traz com ela um casal formado pela Athena, né, que é uma cópia da 8, né? Da Boomer, né? Ela se fez passar pela Boomer, e do Halo, né? Sim. Eles acabam se apaixonando. Ela é engravida, ele descobre que ela é Maasai, fica maluco, mas ele gosta dela, né? E nesse meio tempo ela volta né, ela passa esse tempo grávida na nave, eles vão pra New Caprica, a Hera, que é a filha, nasce, né? Nesse meio tempo o Giles descobre que o sangue da menina aplica o sangue da menina na Roslin e consegue curar a Roslin do câncer. E nesse resgate promovido pelo Adama, os Cylons conseguem levar a Hera com eles, né? Sim, eles conseguem então capturar a menina, né? Porque a menina tinha sido separada dos pais, né? Porque os civis ali, a Roslin e o Adama, achavam que ter uma bebê híbrida junto com a mãe poderia representar algum perigo muito grande para eles. Então eles escondem a menina. Dizem que ela morreu, na verdade, no parto, né? Porque ela nasce prematura, dizem que ela morreu e colocam ela para adoção com uma outra mulher da frota civil. Que acaba morrendo na fuga, né? Pois é, durante esse processo da fuga, então, do resgate ali. E que rende sequências muito legais, né? Visualmente muito legais, né? Quando a Galáctica chega na atmosfera do New Caprica ali para promover o resgate, né? E a gente sabia ali que o Adama tinha combinado com o Apolo de encontrar num ponto de encontro específico lá, que se eles não aparecessem numa hora específica era para ele ir embora, seguir em frente buscando a Terra.
E aí, claro, o Apollo não obedece e volta e acaba salvando o dia e no processo sacrificando a Pegasus, né? Para proteger o resto da frota, ele coloca meio que a Pegasus como escudo, sofrendo toda a sorte de ataques das naves Cylons e então a frota consegue, com os resgatados, escapar, fugir de New Caprica e sair da mão opressora ali dos Cylons durante aquele período, né? Aí a gente começa a ver a reta final da série, né? E aí ela continua levantando questões importantes, porque, ok, quem sobreviveu volta para aquela frota, as pessoas estão muito mais... muita gente morreu, a experiência de viver sob esse domínio do Cylon foi péssima, então as relações dentro da frota também estão horríveis. Acaba depois também a gente tendo aí uma perseguição às pessoas que foram... que ajudaram os Cylons em Nova né? Caprica. Em Nova Caprica, então você tem ali um conflito. Uma discussão de revanchismo, exatamente. Né? E nesse meio tempo também acontece um outro fato importante com a Starbuck, né? Porque a Starbuck, né, como a gente tinha citado, ela durante esse período de New Caprica, ela fica realmente prisioneira ali, sendo que torturada psicologicamente pelo Leoben, que era o Cylon número 2. Ela fica esse tempo todo sofrendo essas torturas, né? E matando o Leoben constantemente. Mas depois do resgate, ela então acaba tendo visões, né, de coisas e chega num determinado ponto, já no final da terceira temporada, em que ela tá constantemente achando que tem uma nave Cylon perseguindo. E ela vai em busca dessa nave Cylon, né, e o Apollo junto dela. E em um determinado momento a nave dela explode, né? Ela entra numa nebulosa lá, a nave dela explode, o Apollo testemunha a explosão da nave, então a Starbuck morreu. É um dos ganchos da parte final da terceira temporada, então eles estão tendo que lidar, a frota está tendo que lidar, o Adama está tendo que lidar, porque o Adama enxergava, né, tratava ela como filha, porque ela tinha um relacionamento com um outro filho dele que já tinha falecido antes da história começar. E então tinha essa relação, o Apollo também tinha uma relação conflituosa, porque ele chegou a se envolver com ela em Nova Caprica, e o relacionamento deles não deu certo porque ela era muito intempestiva, né, e acaba tomando uma outra decisão, se casando com o Sam, que era aquele personagem que ela resgata lá em Caprica. Eu sei que a gente está falando tudo muito rápido aqui, mas é para recapitular, contextualizar do que acontece, né, a partir daí. Porque a partir daí também vem uma outra virada gigante na trama, porque quando eles estão nessa nebulosa, porque eles chegam nesse lugar, porque estão seguindo as coordenadas para chegar na Terra, alguns personagens começam a ouvir uma música. Sim. Né? E essa acordes de música, e acabam se reunindo, e nessa reunião eles se descobrem os 5 Cylons. Fazer parte dos 5 Cylons que só que no caso aqui a gente só tinha 4, né, nesse momento. Eles se descobrem os Cylons perdidos aí, né? E personagens que tinham uma proeminência grande, né? O primeiro, o Coronel Saul, né? Que era o auxiliar do Adama e que odiava Cylons, né? O tempo todo ele tá querendo se vingar, matar, etc. Tem o Chief Tyrell, que era o responsável ali pela manutenção das naves, né? Ou seja, tinha também um papel muito importante ali. A Tori, que era uma assistente da Roslin, né? Então uma civil. E o Sam, que é o cara que a Starbuck resgata lá em Caprica. Aí a gente pensa, né, os 3 pilares, né, os 3 caras que fizeram a resistência no Caprica eram, na verdade, os primeiros Cylons, né, porque aí a gente começa a descobrir todo um desdobramento da mitologia Cylon que a gente, né, desconfiava. A gente sempre soube que eram 7 modelos, desses 7 modelos um tinha sido encaixotado, né, descontinuado. Sim. E os outros 5 eram desconhecidos, e os outros Cylons foram programados para nem pensar neles. Não podia falar deles. Né? Então a gente ficava a série toda assim... mas por quê, né? Por quê? Quem são esses caras, né? O que eles fizeram para... eles fizeram? E aí a gente acaba descobrindo nessa trama, porque Starbuck reaparece. Ela ressurge com a nave inteirinha, novinha, ela 100%, sem nenhum ferimento. E inicialmente eles acham que ela é uma Cylon, né? Infiltrada, né? Fizeram uma clone dela. Rola uma treta, né? Por causa disso. Mas ela disse que ela esteve na Terra e que ela sabe o caminho pra Terra. Pois é. Esse é um dos ganchos, né? Da terceira pra quarta, que também teve ainda um outro que foi muito importante também, que foi o julgamento do Gaius. Né? O Gaius, por ter sido presidente lá em Nova Caprica, ele é acusado de ter colaborado com os Cylons de forma decisiva, de ser um traidor da humanidade. Então ele sofre um julgamento.
E que isso rende também algumas sequências bem legais, né? No último episódio da temporada, da terceira temporada. Porque existe toda uma discussão, afinal de contas, nessa jornada. Quem de nós não fez escolhas erradas? Pois Quem de nós não fez... E aí a gente começa a ver também um outro ponto, que é o Lee Adama abandonando o lado militar, a vida militar dele, para abraçar um lado civil. Porque ele era formado em direito, né? Aí ele entra pra política. Ele entra pra política, então você começa a ver outro lado da questão. É um cara que é dividido entre os dois mundos. Né? E ele é o cara que é a testemunha-chave que acaba promovendo a ação que vai inocentar o Giles, né? Quer dizer, inocentar entre aspas, né? Porque ele é declarado inocente, mas não significava que ele não era culpado. Né, no final das contas. Mas tem um grande momento, inclusive, da série e do personagem do Lee Adama, né? Que é um personagem realmente que tem ali o seu momento chave ali, inclusive porque tem um conflito dele com o pai. Porque o pai queria condenar o Giles a qualquer custo. E o filho joga essa questão. Mas peraí, você também não tomou decisões equivocadas ao longo desse percurso? Foi obrigado a tomar decisões que você não gostaria de ter tomado? A presidente não tomou decisões equivocadas ao longo desse percurso. Eu não tomei, você não tomou, aquele fulano ali não tomou, então... É a questão que é jogada. Aí ele falou, a questão é que não era de justiça, era de vingança, né? Então, assim, ninguém gosta do Giles, então vamos acabar com ele. E a questão não era essa. Mas, assim, agora, o que é interessante nessa série? Então, a gente teve toda essa construção, toda essa discussão sobre os humanos tentando sobreviver e a questão de como fazer isso ainda em sociedade, respeitando o mínimo de civilidade, com um inimigo externo feroz. So say we all! So say we all! A última temporada vai amarrar tudo isso, e é legal porque amarra misturando essa parte da mitologia dos Cylons com a mitologia dos humanos, com a questão toda dessa jornada em busca da Terra. Então a gente tem ali, dentro do núcleo dos Cylons, uma guerra civil, né? Existe uma divisão, alguns querem viver em paz com os humanos, outros ainda querem o extermínio dos humanos. Aí você tem um encontro desses Cylons rebeldes com os humanos, né, que acabam criando uma frente aí para tentar encontrar a Terra, né, e a Starbuck leva, né, as pessoas para esse planeta. Exatamente. E aí existe né, quando eles encontram o planeta, aquela celebração e tal, mas quando eles pisam no planeta... eles chegam no planeta Terra e descobrem um lugar totalmente devastado por um holocausto. Por uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear. O planeta é inabitável, tá tudo destruído, e aí vem aquele choque, né? O choque se abate na frota toda, né? A decepção de tudo aquilo, né? E aquela frase que eles dizem, aliás, tem algumas frases que eles falam a série toda, né? Por exemplo, uma delas é tudo que aconteceu, como é que é isso? Já aconteceu, vai acontecer de novo. Sim. Né? Então é exatamente isso. Aí a gente descobre que aquele planeta ali, a Terra, era povoado pelos Cylons. A Terra seria a 13ª colônia de fato, né? E seria habitada pelos Cylons. E eles também criaram uma inteligência artificial que se voltou contra eles e promoveu um holocausto. Só que esse grupo de Cylons já tinham desenvolvido a tecnologia, ou melhor, recriado a tecnologia de ressurreição. E 5 deles conseguem escapar, né? Que são então os Final Five, os últimos 5 Cylons, né? O Sol, o Tyro, o Sen, a Tori e a Ellen, que era a esposa do Sol. E que tinha já morrido lá no arco de New Caprica, né? Então a gente... Tá, mas... E aí, né? O que aconteceu com eles, então? A gente descobre que eles foram, né? A partir do momento que eles percebem, poxa, a gente tem que avisar outros, porque eles monitoravam as 12 colônias, né? Onde os humanos viviam. E viam que eles estavam mexendo com tecnologia, né? Inteligência artificial. E que aquilo poderia se voltar contra eles. E eles, então, como únicos sobreviventes do holocausto que eles vivenciaram, vão para lá para tentar, né? Ver como eles poderiam atuar para ajudar que acontecesse a mesma coisa. Que a história se repetisse. E iria acontecer novamente. E quando eles chegam lá, eles então... Primeiro, quando chegam à guerra, a primeira guerra Cylon com os humanos já está ocorrendo, eles se aproximam dos Cylons e... Olha, a gente tem uma tecnologia aqui que pode promover ressurreição. Vocês podem ter formas humanas também, como a gente tem. E se a gente der isso para vocês, vocês vão entrar em trégua com os humanos. Ok. E é o que eles fazem. Só que eles acabam sendo traídos pelo primeiro Cylon humano que eles criam, que é o Kevil, né? O personagem que surge já na segunda temporada e vai ganhando mais participações aí ao longo da terceira também. Ele se volta contra esses 5 Cylons, que
deram essa tecnologia para eles, mata esses Cylons, e quando eles renascem sem as memórias. Então eles são colocados ali, diluídos na sociedade, mas sem a ciência de que eles são Cylons. E quando eles chegam na Terra devastada, eles começam a recuperar fragmentos dessa memória. Né? Lembram que eles moraram ali, viveram ali, quem eles eram. Né? E parte das memórias. Mas o que eles têm ali, tanto os humanos quanto os Cylons rebeldes que estão unidos a eles, chegam ali, vem aquela Terra devastada. Tipo, pra onde nós vamos? Pois é, e você vê como que aquilo influi o mood, né, o humor da frota, porque a gente vê personagens se suicidando, né, personagens que acabou o propósito, né, porque a gente passou por tudo isso, seguimos a profecia, né, foi tudo tão desenhadinho, quando a gente chega aqui não tem nada, tá tudo destruído, a gente não tem mais pra onde ir, não tem o que fazer, perdemos a nossa esperança, né. Aí o grande dilema dessa reta final da temporada vamos buscar ainda na Terra, a Starbuck descobre a nave dela com o corpo dela carbonizado, ou seja, ela morreu. E aí ela entra numa loucura, afinal, quem eu sou? Quem sou eu? Caraca, entendeu? Aí a grande jornada dessa última temporada é exatamente isso, é os humanos entendendo que precisam se unir com os Cylons para sobreviver, e os Cylons também, porque eles já tinham, todas as naves de ressurreição tinham sido destruídas, né? Então eles não tinham mais essa perspectiva de voltar a renascer, né? Então eles estavam numa jornada finita como os humanos, e o conflito dentro da própria Battlestar com relação a isso, porque muitos humanos não aceitavam essa aliança com os Cylons para sobreviver. O tempo todo a gente vê isso, né? As tentativas realmente, uns que se voltam continuam matando os Cylons ali porque não aceitam aquela aliança. E rola uma insurreição dentro da nave, uma tentativa de tomar o poder, de derrubar a Rose, que inclusive são 2 episódios que são dos melhores da série, né? Quando acontece esse motim, então, porque parte dos civis e do braço militar se volta porque não aceitam aquela aliança de jeito nenhum, né? Ou porque tem trauma, porque sofreram nas mãos dos Cylons quando a Nova Caprica estava ocupada, né? Ou porque já odiavam antes mesmo, né? Porque eles estavam fugindo de um ataque, né? Vale lembrar. Então são 2 episódios que realmente mudam a perspectiva da coisa, né? Porque a frota internamente se divide, né? E ao mesmo tempo ela está enfraquecida até para resistir a algum ataque Cylon, né? Dos outros Cylons que não queriam coexistir com eles, né? E nessa reta final também a questão das profecias, das visões que a Roslin e algumas Cylons compartilhavam sobre um futuro que envolvia a figura da criança, né? Da criança Hera, híbrida, né? Nela, e nesse meio tempo a criança já tinha sido resgatada, depois já foi sequestrada de novo e estava na posse dos Cylons que queriam estudar a criança para descobrir a chave, né? Da ressurreição. E aí, quando não resta mais nada, nem humanos e Cylons, eles, a Battlestar Galáctica já praticamente destruída, eles resolvem fazer uma viagem só de ida, né, em busca da colônia Cylon para tentar resgatar a menina, porque a última esperança que eles têm é se apegar a essa profecia, né? Sim. E essa visão, para né? resgatar a menina. E aí nisso existe, né, isso é já o fim da temporada, né? Você tem ali o fim da série, você tem esse desenrolar dessa grande batalha, né? O resgate da menina, e que também está envolvida muito, rola tudo assim, todo mundo tem um papel nesse teatro final, né? E um deles é o da Starbuck com a Hera, que faz um desenho para ela com algumas umas bolinhas, que aí a Starbuck descobre em visões que ela tem de um pianista, né? Que é uma música que o pai dela ensinou ela a tocar quando ela era criança, e no meio dessa confusão, né? Dessa guerra com Cylons, o Adama fala pra Starbuck: faz a nave saltar. E ela, mas eu só tem mais um salto. E pra onde eu vou? Ele, onde você for é onde a gente vai ficar. E aí ela usa essa música pra transformar em coordenadas, e quando um salto acontece, eles estão na nossa Terra. Na nossa Terra, mas com uma virada, né? Não era o futuro da nossa Terra. Aí tem um plot twist animal do final da série, que é exatamente esse, né? A gente sempre achou que eles eram uma civilização do nosso futuro. Sim. E na verdade descobre que eles eram do passado, eles chegam na nossa Terra primitiva,
Na Terra ali... 150 mil anos atrás. Exatamente, onde os humanos não tinham nem linguagem ainda, não existia qualquer tipo de sociedade organizada, né? Não tinha língua, não tinha nada. Né? Era um nômade, Pois é, e aí quando eles chegam então nesse planeta, né? No nosso planeta, na nossa Terra... Que eles acabam chamando de Terra, né? De fato, a Terra. Eles então tomam uma outra decisão, que é jogar as bagagens fora, né? Porque eles tinham... Aquilo ali era uma chance de recomeço. Para todo mundo, para os Cylons que estavam com eles, para os humanos que ainda resistiam, sobreviveram, jogar tudo fora. Vamos começar do zero, a gente não pode colocar, olha só, aquele povo que vive aqui, essas pessoas, sei lá, né, eram homo sapiens ainda ali, né? A gente pode ajudar eles a se desenvolver, mas a gente precisa abrir mão da tecnologia para recomeçar. E aí tipo, a ideia de dar um reset mesmo na humanidade. Na humanidade, né? E tem uma sequência muito bonita, né? Porque quando eles coordenam, então, que as naves, né, com o Sen, que àquela altura estava controlando ali as naves, né, com a mente deles, Cylon, eles então colocam as naves mandam as naves na direção do Sol, para que elas sejam destruídas, né, e não tenha nenhum resquício de tecnologia mais avançada ali na humanidade, né. E a gente vai vendo aqueles grupos se dividindo, os grupos se dividem, né, alguns grupos vão para uma parte do planeta, outros vão para outra, meio que para jogar a ideia de que, né, como que a civilização foi se formando em lugares tão diferentes do planeta, né. E seriam esses sobreviventes aí que seriam os responsáveis por isso, né? E é um final bonito, né? Porque é um final agridoce, né? Eu acho muito bonito, né? Embora tenha, né? Eu sei que você tem a resistência do... Então, tem... além disso, nesse momento em que eles chegam finalmente, né, na Terra Prometida, que é uma terra mais rica e bela do que eles jamais sonharam, né? E consegue se estabelecer. Tem algumas cenas bonitas, por exemplo, a morte da Roslin, né? Sim. Em que ela e o Adama, né, terminam juntos, mas ela morre, né? E ele sobrevoando a Terra para que ela pudesse ver pela última vez, né? Aí você tem uma longa conversa da Starbuck com o Lee, né? Em que ela fala para ele que a jornada dela, ela sentia que a jornada dela tinha terminado ali. E ele, o que ele ia fazer? Ele falou, poxa, eu quero explorar, eu quero subir montanhas, atravessar oceanos, eu quero viver. E quando ele vira pro lado, ela simplesmente tinha desaparecido. Né? Então, assim, é um momento assim também, tipo, ela era o quê? Uma enviada para ajudar o povo a chegar? Como eu falei, não existe resposta, né? A série não dá resposta pronta, fica aberta a interpretações. O que o Davi pontuou aqui, que eu tenho implicância um pouco com o final, é porque me remete àqueles canal History Channel, eram os deuses astronautas, em que atribui o desenvolvimento da raça humana a fatores externos, entendeu? Que tipo, ok, a gente chegou porque uma civilização mais avançada veio e nos ensinou. Claro, eu acho que não foi a intenção, porque a história deles acaba... Né, ali a história toda não tinha essa intenção de chegar nesse discurso, mas chega, né? E assim, eu acho ruim, porque já existe muito preconceito das pessoas aceitarem a evolução, aceitarem que as origens mais remotas de humanos estão na África, sabe, aquela dificuldade de achar que o humano, o Egito, por exemplo, sempre se questiona a questão da construção das pirâmides, né? Mas então foram ajudados por extraterrestres. Porra, porque existem estudos, pessoas que pesquisam. Por quê? Porque são africanos? Não sei se você sabe, o Egito fica na África, né? Então aquela questão de a gente não atribuir o valor das civilizações do Oriente Médio, não dá mérito, da Ásia. Né? É difícil das pessoas entenderem, por exemplo, quando os brancos chegaram na América, existiam civilizações aqui super avançadas, como os maias e os astecas, entendeu? Que tinham desenvolvido agricultura, desenvolvido matemática, astronomia, engenharia, entendeu? Que já tinham deixado um legado, né? Então, assim, e muitos deles já tinham desaparecido, entendeu? Em outras circunstâncias. Então, assim, essa dificuldade de atribuir o valor à própria conquista do ser humano e à própria evolução natural da humanidade. Então, eu acho que é um pouco perigoso por causa disso. É bonito, mas assim, eu acho que a gente não pode tomar, tipo, e cair nesse discurso besta, sabe, de minimizar a capacidade humana, né? Mas é um final bonito, porque a última imagem que a gente vê do elenco todo é justamente da Hera, né, da criança híbrida, Cylon e humana, é a última imagem que a gente vê,
E aí tem um breve epílogo, 150 mil anos depois, ou seja, no nosso presente. A gente está ali em Nova York, vendo, né, toda a civilização evoluindo, né, todo mundo. E a gente vê uma última conversa não sei, daquelas entidades, né, que seria uma representação do Gaius e da Caprica Six. Porque a gente comentou que o Gaius tinha a visão da Caprica Six, sempre conversava com ela, né? Depois a gente descobre que ela também enxergava tinha o Gaius com ele, né? Então, assim, ok, que sejam anjos, vamos nomear alguma coisa assim? Pois é. E aí a gente vê, então, finalmente uma conversa desses dois personagens ali, dessas entidades, que seja lá como você quer entender ou interpretar aquilo. Estão discutindo, né? Então a gente está aqui, né? Os humanos evoluíram, né? Olha a tecnologia avançando e tal. Eles começam lendo uma reportagem, né, sobre a descoberta da Eva mitocondrial, que né? seria a Era, né? Seria, e aí ele exatamente. usou a Era. Mal sabem eles que a mãe era Sila e o pai era humano, né? Pois é. Então, e a pergunta que fica no ar, que a série joga para o seu fechamento é: será que a história vai se repetir, né? Isso já aconteceu, mas vai acontecer de novo? E aí corta pra gente imagens dos robôs, da inteligência artificial, de tudo que a gente está desenvolvendo como tecnologia. E propõe essa reflexão, né? Afinal de contas, até que ponto a tecnologia vai realmente trazer... eu acho que como a gente usa a tecnologia, a gente precisa muito ainda refletir como espécie, né? Porque... a gente fala muito em avanço, em melhorias, mas eu sempre lembro daquele filme Wall-E, né? Então a gente também tem que ver esse outro lado. O quanto a tecnologia também pode ser excludente, quanto ela pode promover a desigualdade social, a diminuição dos postos de emprego e para onde a gente vai? Então a gente tem que estar sempre se repensando como sociedade, repensando o nosso sistema político, repensando o nosso sistema econômico, questionando, né? E pensando no coletivo de fato, né? Não Exatamente. Só no que é melhor pra mim ou melhor pra você, o que é melhor pra todo mundo. Que é a grande reflexão que a série propõe. A gente tá fazendo isso, a gente tá colocando a gente como espécie acima da gente como indivíduo. As pessoas hoje em dia gostam muito de propagar e defender as liberdades individuais. Agora, que liberdade individual você tem numa civilização desigual? Nenhuma, né? Qual a vantagem de ser livre se o cara do teu lado é escravo? Entendeu? Por que para defender toda a liberdade, você tem que defender todas as liberdades. Entendeu? Todas as liberdades individuais. É possível que todos tenham esse nível de liberdade? Então são reflexões que a gente tem que ter. A liberdade do cara que é rico é igual a liberdade do cara que é pobre? Então, assim, a capacidade de escolha do cara que é escolarizado é a mesma do cara que não é, que é analfabeto? Ele tem a mesma condição de tomar as mesmas decisões com base no mesmo amplo conhecimento das coisas? Não tem. Então, essas reflexões que a gente tem que fazer, que eu acho que a série é foda por isso. Porque é uma série ali de nave espacial e tal, que provoca reflexões profundas sobre a existência humana, né? E que seguem atuais, né? Exatamente. A série terminou em 2008 e esses temas, essas discussões, esses debates, eles seguem fortes e muito vivos ainda. Mesmo para quem está conhecendo a série agora, vai conseguir enxergar vários paralelos com o mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo tão desigual e que tem tantos problemas para serem resolvidos e discutidos de forma séria. E para as pessoas saberem priorizar as discussões, o que é importante no momento. So say we all! So say we all! Então, esse foi mais um podcast da nossa série Grandes Séries da TV, né? A gente volta com outra edição em breve. A gente não vai prometer uma data, né? Mas toda semana a gente tem um podcast novo aqui. Mas com essa série discutindo ou revisitando uma série que a gente gosta muito e que de fato é reconhecida como uma das grandes da TV. Séries que deixaram um legado, né? Que foram marcantes. Aliás, se você tem uma série que você gostaria muito que a gente comentasse, manda pra gente aí, fala pra gente nas redes sociais, no blog. Pode comentar, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, comenta aí embaixo. Se você está ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou qualquer outro agregador que você use. Fala com a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente está em todas as redes. E para concentrar toda a nossa produção, a gente tem o dudearlost.com.br. Isso aí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast.
Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.